eu botar mais longe, tá muito perto. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Capítulo 1, versículo 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O tema dessa noite é batismo no Espírito Santo. Aqui na palavra de Deus em Atos, capítulo 1, ele diz que é uma promessa do Pai, uma promessa de Deus que Deus deixou para nós. Glória a Deus, aleluia. Desde o princípio, o Espírito Santo atua na terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, ele mostra que o Espírito Santo de Deus estava com Deus na formação do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma palavra de Deus nos declara, que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Só que como o homem, ele tem um coração duro e é má, ele perde a comunhão com o Criador. O homem perde a comunhão com o seu Criador e com o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3 e 5. Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. E no 5 nos declara: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aí, como o homem perde a comunhão com o Espírito Santo, Deus vai levantar 3 classes de pessoas que foi no Antigo Testamento, pelas quais ele irá novamente se comunicar e se relacionar com o homem na terra, onde eles, por sua vez, serão uma representação da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, instrumentos pelas quais Deus irá se relacionar novamente com o homem. Aí, no período do Antigo Testamento, no princípio onde o homem havia perdido a comunhão com o Espírito Santo, por conta da maldade do seu coração, agora vinha apenas sobre 3 classes de pessoas, que com essas 3 classes, Deus novamente iria se comunicar com o homem, com as pessoas, e se relacionar novamente. O primeiro, um deles é a classe de profetas, sacerdotes e reis. Aleluia, Jesus. E em outra parte, é assim, Deus, ele levanta essas 3 classes de pessoas, mas tem outras
outras pessoas que Deus vai levantar para capacitar para fazer uma obra específica, como em Êxodo capítulo 35, do 30 ao 35, que Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem o disposto o coração para ensinar os outros. E ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e o mais engenhosa, e a do bordador em pano azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra em inventando invenções. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí vamos falar um pouco do profeta. O profeta representava Deus na terra, onde este, por sua vez, é um mensageiro ou porta-voz de Deus, cujo o teor da mensagem de admoestação ou predição, aquele que ouve de Deus a mensagem e repassa a quem for destinada. Naquela época, Deus usava os profetas para se comunicar com as pessoas, que o único que ouvia a voz de Deus era a classe dos profetas, que ele profetizava para as pessoas para edificação e para orientar na palavra de Deus e no caminho de Deus. O profeta tinha a responsabilidade de guiar o povo por meio da mensagem divina, a palavra de Deus. Isto é o verbo, declarando e mostrando a vontade de Deus, chamando-os o arrependimento. Enquanto o sacerdote, por meio do sacrifício, levava o homem a Deus, o profeta, por meio do Espírito Santo, levava Deus ao homem. Aleluia, glória a Jesus. O sacerdote, ele levava, por meio do sacrifício, ele levava o homem a Deus. Esse era o sacerdote que ele fazia sacrifícios. E o profeta, por meio do Espírito Santo, ele levava Deus ao homem. Que no caso o profeta, ele trazia a voz de Deus para as pessoas. E já o sacerdote, ele tinha que fazer sacrifícios pelas pessoas, pegar as pessoas a Deus. Sacerdote, aquele que tinha o poder de oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados seus e alheios. Glória a Deus, aleluia. Aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 7, diz assim: mas no segundo, só o sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto ele sacrificava, Deus perdoava o indivíduo não por causa do animal em si, mas
porque aquele sacrifício apontava para Cristo, porque Jesus Cristo nos sacrificou para salvar nossos pecados. Aí naquela época o sacerdote, ele representava um pouco a Cristo por causa disso, que ele se sacrificava por si mesmo e pelas pessoas. O rei. E eles só faziam isso por meio do Espírito Santo. O rei representava a justiça e o juízo de Deus na terra. Jeremias 23, 5. Jeremias 23, 5 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Só que tem um porém, o rei, ele jamais sairia à guerra sem antes consultar o Senhor, e para consultar o Senhor, o mesmo teria que convocar o sacerdote, porque o único que ouve a voz de Deus é o sacerdote. Então o rei precisava do profeta para se comunicar com Deus, pois só o profeta ouvia a voz de Deus, E quando o profeta e o sacerdote orientavam o povo à obediência à palavra de Deus, o rei tinha autoridade de ordenar a observação total de cada preceito do Pai, da palavra. E a desobediência à ordem do rei era assinar sentença de morte. No ofício da Trindade, ou forma pela qual a Trindade se manifestam entre nós, Deus Pai será representado pela figura do rei. O rei naquela época era representado pelo rei, Deus Filho era representado pela figura do sacerdote, e Deus Espírito Santo, ele era representado pela figura do profeta. Por volta do ano 835 a 796 a.C., Deus anuncia pelo Espírito Santo, usando o profeta Joel, que todos iriam receber nos últimos dias do derramamento do seu Espírito, onde não só os profetas, sacerdotes e reis, mas todos seriam agraciados, recebendo o seu Espírito Santo e uma unção profética, onde os filhos profetizariam, os velhos sonharão e os jovens teriam visões. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre todas as servas naqueles dias derramarei meu Espírito. João Batista anuncia que a promessa está prestes a ser derramada. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa passagem está em Mateus, capítulo 13, versículo 11. Jesus confirma a promessa do Pai, foi dita pelo profeta Joel. Quando Joel profetizou, isso aconteceu lá a promessa se cumpre em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, 7 e 8. E quem batizará com o Espírito Santo? Mateus 3:11 diz assim: Em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A todos os que recebem Jesus, crendo em seu nome, tornando-se filho de Deus. A palavra o batismo com o Espírito Santo, ele só é nos dado quando nós aceitamos a Jesus e quando a gente realmente torna filho de Deus, declarando que só Ele é quem salva, transforma e leva para o céu. Aí por isso que a gente tem que nascer de novo todos os dias, né? Para que o Espírito Santo sempre nos habita em nós. Não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, onde somente os filhos podem receber, pois o Espírito Santo é o selo da promessa de doação. Pois se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Em Atos 2, 10 dias após a ascensão de Cristo para o Pai, a promessa se cumpre. Deus derrama sobre todos os que estavam ali reunidos o batismo com o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O termo original para a virtude é do namis, que significa poder real, poder em ação. Quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos revestimento de poder para realizar a obra do Senhor, testemunhando de Cristo, trabalhando de modo eficaz na igreja e de diante do mundo, realizando o propósito principal, que é ganhar os perdidos para Jesus e ensinar-lhes a guardar tudo quanto Cristo ordenou. Quando a gente realmente obedece a Deus, o Espírito Santo habita em nós. E onde a gente for, se a gente estiver em temor com a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai nos usar para as pessoas. E ele nos capacita para a obra dele, justamente para nós procurar os dons e suportar as lutas e ter sabedoria de viver no mundo. Se a gente não andar conforme a palavra de Deus, ou andar conforme Deus quer, o Espírito Santo ele fica triste. Porque quando nós obedecemos de verdade, o brilho do Espírito Santo ele habita na gente. E às vezes a gente não precisa estar gritando, falando, não precisa disso. Às vezes no agir da gente, através do Espírito Santo, já declara que nós somos diferentes, que Deus habita na gente de verdade. Os nossos modos, o jeito de falar, as atitudes, é diferente. Aleluia, Jesus. Sua finalidade é que Cristo seja conhecido, amado e honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Em João capítulo 15, versículo 26 e 27 diz assim:
Mas quando vier o Consolador, que em parte do céu vos há hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Uma vez que ser testemunha de Cristo ao mundo não seria uma missão fácil para os homens comuns. Sendo assim, para uma grande missão, eles iam precisar de uma grande unção, que essa unção é o revestimento de poder. Sem essa revestimento de poder, muitos dos profetas não teriam cumprido a promessa que Deus estipulou para cada um, porque por eles mesmos eles não conseguiriam. Aí um dos sinais do batismo com o Espírito Santo é as línguas estranhas. O falar em outras línguas, apresentando na Bíblia como primeiro sinal, um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 3 e 4. O segundo sinal, um sinal de poder que seguiria a todos aqueles que crescem. E estes sinais seguirão aos que crerem, e meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e ao outro, o dom de discernir os espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação das línguas. Glória a Deus. Versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas um só e é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. As línguas estranhas. Um dom do Espírito Santo. As línguas estranhas é um dom do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado. Em Atos 2, 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Deus,
chamar, nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortavam, dizendo: salvai-vos esta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus, aleluia. Primeiros Coríntios, capítulo 14. Versículo 3, 4 e 13. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Louvado seja o teu nome, Jesus. Versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Glória a Deus, aleluia. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Glória a Deus. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. São vários dons do Espírito Santo que é derramado sobre a vida do crente, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 4 a 11. Glória a Deus, aleluia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Pois é, o batismo com o Espírito Santo, ele é os dois pontos principais, o que é e o que significa. Santo, santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, que Deus levanta uma pessoa para uma obra específica, para fazer a sua obra. Aí tem obras que é assim muito... que por nós mesmos, né, a gente não podemos fazer a obra de Deus por conta própria. Então Deus, Ele nos reveste de poder para ter forças e sabedoria para cumprir a obra dele e o chamado dele. E a importância dele é justamente isso, que a gente tem para a gente fazer a obra com autoridade, com eficácia e de coração, né? Aí é por isso que a gente cada dia mais tem que buscar a presença de Deus e sabedoria. Uma coisa muito importante, a gente pedir a Deus é sabedoria, né? Porque a palavra de Deus diz: quem não tem, peça a Ele. Mas a sabedoria é do alto. Que essa sabedoria, ela nos leva para o caminho certo e para o céu, né? E eu agradeço aí a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória